Olá, gente. Vamos dar sequência no nosso estudo sobre empreendedorismo. Espero que vocês estejam conseguindo entender, né, o que a gente está querendo passar aqui. Mais uma vez, eu gostaria de dizer que a gente só apresenta os fatos. A decisão é só sua de querer ou não encarar, né, esse movimento junto com os outros. Empreender hoje no Brasil não é tão simples, na verdade não é simples em lugar nenhum, mas se você pesquisar aí, você vai perceber que o Brasil é um país empreendedor, é um país onde as oportunidades podem dar certo. Então, acho que é legal, né? Pensa aí, puxa vida, será que adianta eu querer é, criar um negócio para mim? Existe essa necessidade, essa oportunidade de negócio, né, nesse mercado. Então, pensa um pouquinho e avalia isso, né? Dependendo da profissão que a pessoa tem, da faculdade que ela fez, é, é interessante, né, ter um negócio próprio, principalmente cursos na área da saúde é interessante, né? E outras áreas também, né? Advogados, é, puxa, tantos outros aí, né? Contadores, são profissões que, assim, parece que chama, né? Pelo fato de nós termos um negócio próprio. Mas, enfim, independente disso, qualquer um pode empreender, tendo ou não tendo faculdade, um ensino superior, é possível. É óbvio que a faculdade hoje ela te garante mais conhecimento, ela te garante networking, relacionamentos, outras habilidades. Mas tudo depende realmente de nós, né? Nessa aula de hoje, né, nesse bate-papo aqui, nessa conversa, eu vou falar sobre dois temas relativamente simples, que seriam os riscos, alguns riscos, né? Óbvio, não todos, né? Porque é muito particular isso. Se você está fazendo uma multinacional, você tem riscos. Se você quer abrir uma consultoria para uma área específica, você tem outros riscos. Se você quer vender cachorro quente na praça, você tem outros riscos. Então, quando a gente fala de risco aqui, a gente está generalizando. A gente não pode afunilar porque eu não sei o que você quer. Isso é um exercício que você tem que desenvolver, que buscar os riscos que estão próximos ao seu negócio. Ah, mas aí não é ficar buscando pelo em ovo, né? Quer dizer, eu não estou buscando o problema. Não, você não está buscando o problema, você está antecipando uma situação que poderia não ser muito interessante no futuro. Então, avaliar riscos é um exercício de empreendedorismo, ok? Então, vamos usar alguns deles, né? Somente alguns aqui, né? Por exemplo, um dos riscos que eu acho assim, que até hoje já foi até meio que resolvido, de certa forma, é o risco da sazonalidade. O que é uma coisa sazonal? Uma coisa sazonal é um produto ou uma oferta que não é todo mês que a gente vai vender, que as pessoas se interessam por aquele produto. Por exemplo, né? Aquelas lampadinhas de Natal, né? Aquelas luzinhas que as pessoas colocam nas casas. Veja, aquilo só é vendido em novembro, dezembro e acabou. Ninguém mais compra aquilo. Então, é um produto extremamente sazonal, né? Agora, veja, eu quero criar uma empresa que vende ou fabrica aquilo lá. Puxa, eu preciso pensar para ver se isso vale a pena, porque a princípio eu vou vender só 2, 3 meses no ano e o resto. Ah, mas você pode ter outros produtos. Tudo bem. Mas veja, você já fez o exercício de pensar. É aí que é importante, tá certo? Então, o fato de você ter pensado te proporcionou criar outros produtos para compensar a sazonalidade. Entendeu qual é o raciocínio aqui? Isso que é importante, né?
Um outro exemplo bem claro dessa questão da sazonalidade, gente, são sorveterias. Sorveterias vendem muito bem, né, com exceção de maio, junho, julho, enfim, por ali, né, porque é uma época mais fria do ano. Tanto é que hoje, se você for numa sorveteria no frio, você tem a oportunidade de tomar um caldo quente. Olha que legal, né? Veja, o que aconteceu? O empreendedor, ele percebeu que aquilo poderia ser uma dificuldade e ele criou um outro produto para suprir esse buraco que ele tinha na sua empresa, tá certo? Então, veja, isso foi fruto de pensar na sazonalidade, tá certo? Então, assim, é óbvio que você vai encontrar soluções, né? E aí você tem que continuar, né? Porque muitas vezes a solução que você acha que é boa, o teu cliente não se interessa. Então, você tem que ir buscando outras. Então, você continua com o exercício. Não é porque você encontrou uma que vai resolver. A não ser que seja, né, uma solução realmente fantástica. Senão, você vai ter que continuar batendo em cima disso. Mas é possível, ok? Então, pense na sazonalidade do teu produto. Tem produtos que não têm sazonalidade. Ótimo, né? Isso quer dizer que eu posso vender o ano inteiro, todo ano, todo dia, toda hora, e não tenho problema quanto a isso, né? Pense sobre essa ideia, tá? Outro risco, gente, são a questão de questões econômicas, questões legais, né? Veja, a gente já falou sobre isso, né? Vivemos hoje num mundo conturbado, onde as empresas pulam para lá e para cá, né? Ora, o governo decide uma coisa, depois muda, e aí as coisas estão acontecendo, né? Então, veja, a empresa precisa se adaptar a cada momento desse, ok? Recentemente, não tão recentemente assim, tivemos a questão do e-social, né, onde as empresas tiveram que se adaptar a isso. E muitas vezes elas têm que se adaptar assim, da noite para o dia, porque o governo ele impõe, né, ele precisa que isso seja feito, e a gente não tem muito como argumentar. Então, nós precisamos nos adaptar, e muitas vezes isso é num prazo curto, né? Eu falei da noite para o dia, óbvio que não é, mas é num prazo curto, né? E veja, para a empresa se adaptar a isso, muitas vezes ela demora um certo tempo, né? Mas, enfim, precisa se adequar. Tivemos aí um pouco mais recente também a questão de uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? Se você não conhece essa lei, independente do que você faça, estude sobre ela, porque é importante. Essa lei diz, em linhas bem gerais, depois você pode pesquisar um pouquinho mais sobre isso, ela diz que as empresas precisam cuidar dos dados que os clientes fornecem à empresa, ok? Veja, toda compra que você vai fazer, toda negociação, todo relacionamento que você vai fazer com a empresa, você entra com o teu nome, com o teu endereço, dados pessoais, documentos, aquela coisa toda. Então, veja, eu estou colocando informações particulares para uma empresa. Então, essa empresa ela tem que garantir que esses dados eles estarão seguros, que eles não serão comercializados, que eles né, estarão ali à disposição da empresa somente para o que for necessário. Basicamente é isso que diz a LGPD. Então, veja bem, isso são riscos que a empresa cuida, a empresa está diante. Porque, veja, vamos imaginar que por algum motivo, o meu servidor é invadido e eu perco todas as informações do meu cliente. Imagina num banco, gente. Vamos colocar isso de forma bem clara. Imagina se o banco hoje
perder ou alguém invadir o banco e roubar as informações e tudo mais. Imaginou o rolo? Você já imaginou? Então, o banco, né, e as demais instituições, e isso inclui empresas de e-commerce, empresas da internet também, tá? É um negócio como qualquer outro. Eles tenham que garantir que os dados dos seus clientes estejam protegidos. Basicamente é isso, tá? Então, é um risco, né, da empresa. Garantir isso não é fácil. Muitas vezes você vai ter que investir em tecnologia, muitas vezes você tinha lá um computadorzinho meia boca, vai ter que colocar um negócio melhor, você vai ter que contratar serviços na nuvem, né? Enfim, né? Então veja, isso para o empreendedor, além de ser um risco, é um custo também que ele vai ter que absorver a partir de então, tá? É, um outro risco que as empresas correm também, e aí volto a dizer, tá, gente? Vai depender um pouco do tipo de negócio que você está fazendo, enfim, nós estamos falando de forma geral. São os monopólios, né? Monopólios, você sabe o que que é? É quando uma empresa ela detém aquele mercado e aquilo não deixa muita brecha para ninguém entrar, né? Veja, se você tem ideia, né, de ter um negócio onde na sua pesquisa você constatou que só tem uma empresa trabalhando, será que adianta? Será que é interessante fazer isso? Né? A gente tem que ir pesquisando, tem que ir buscando informações e vendo se é possível entrar nesse mercado onde eu tenho uma pessoa só, uma empresa só, né? Que ela está ali, não tem mais ninguém para entrar, eu estou de boa. Mas veja, isso pode ser um sinal de que tem coisa aí, né? É lógico que isso a gente só vai resolver estudando, pesquisando, indo atrás, buscando informação, né? Às vezes só tem uma porque ninguém se interessou. Às vezes só tem uma porque as barreiras de entrada são muito grandes, investimentos muito altos, né? Burocracia. Vamos dar um exemplo só aqui para você entender claramente. Vamos imaginar que você queira fazer uma outra empresa tipo a Petrobras. Fácil? Então, né? Veja, é complicado, não é tão simples assim, né? É muito dinheiro, é muita burocracia, muito governo envolvido, muitos interesses, pode ser que não seja legal, tá certo? Mas, enfim, tudo depende de estudo, né? E de entender como é que esse universo funciona, tá? Então, o monopólio é um troço que a gente tem que acender uma luzinha amarela e correr atrás, tá certo? Não estou dizendo que seja impossível, estou dizendo que é mais complexo, ok? Outra coisa que nós temos que pensar é quanto a setores que podem estar estagnados. O que é um setor estagnado? É aquele setor que está sumindo, ninguém se interessa muito, enfim, né? Você pode pensar assim, mas por que eu faria isso? Sabe por quê? Eu vou te responder isso, você vai entender. Muitas vezes as ideias que a gente tem são ideias superficiais de negócio. E aí, o que acontece? Você tem uma ideia, você acha que tal coisa vai funcionar, mas como você não pesquisou muito, você não percebe que esse mercado já não tá dando muito mais certo, né? Já está um setor já que já está muito morno. Para ganhar dinheiro nisso, você vai ter que ralar muito e esperar muito tempo para poder começar a ter retorno, tá certo? Então, é um setor retraído, um setor que tem baixa procura, né? Então, puxa, e daí? Adianta fazer isso aí? Veja, isso tudo a gente resolve, volto a dizer, com pesquisa, tá certo? Então, esses são, né, de certa forma, alguns riscos que a gente tem que observar nos negócios que a gente tem que fazer, tá? Concorrência muito alta. Será que adianta entrar no mercado onde a concorrência é muito alta? Então, para a gente entrar nesse mercado, eu preciso de quê? Pesquisa.
Vamos pensar assim, ah, professor, mas veja, farmácias hoje é uma, duas, três em cada quadra. A concorrência, ela é muito grande. Concordo com você. Perfeito. A ideia é perfeita. Só que, veja, por que que então existem tantas farmácias? Porque existem cada vez mais pessoas e cada vez mais pessoas doentes. Percebeu a procura? Pronto. Não tem problema. A concorrência não é um problema. O que eu preciso entender é se há procura, né? É porque se há procura, por isso tem tanta farmácia desse jeito, né? Antigamente nós tínhamos 2, 3 farmácias na cidade, dava conta. Hoje nós temos 40, 50, 60. E olha que não sei não, hein, se ainda dá conta, né? Mas por quê? Porque aumentou o número de pessoas e que aumentou também as doenças, né? As pessoas estão cada vez mais doentes, enfim, né? Não consigo discutir muito isso com vocês, mas isso é fato. As pessoas procuram cada vez mais as farmácias, as pessoas se medicam cada vez mais, e isso, obviamente, aumenta a procura desses medicamentos, tá certo? Então, veja, de todos esses riscos que eu disse aí, não tem um melhor, não tem um pior, não tem nada. O que tem que ter, gente, é a busca incessante pela informação. Onde é que eu vou me embasar para me poder criar o que eu quero, né? Está baseado no quê? Ah, está baseado no aumento da população, está baseado no aumento de que as pessoas estão cada vez mais dentro de casa, né? Por que que o delivery, né, quando houve ali a pandemia, por que que o delivery estourou, né? Tem uma empresa que ficou rica com isso, questão de meses, ficaram ricos. Por quê? Porque as pessoas estavam dentro de casa e não tinham como sair. Delivery, né? Veja, é uma oportunidade, um negócio bem feito, bem estruturado, bem pensado, bem executado, que dá certo. Tecnicamente é isso daí, tá? Legal, vamos lá. Mas vamos falar um pouquinho das limitações também, né? Nós temos riscos e nós temos algumas limitações dessa questão do empreendedor, né? A gente já falou isso várias vezes, né? Empreender não é tão simples, mas é totalmente possível. O nosso trabalho aqui é alertar, né? Se para você isso é tranquilo, cara, você está no caminho certo, vai em frente. Agora, se você se deixar levar, né, pelo que a gente está dizendo aqui, então talvez empreender não seja exatamente a tua praia, né? Mas todo empreendedor ele tem uma veia, né, de persistência, de buscar, de ser curioso, né? E aí é que está o legal. Por que que às vezes funciona para um e não funciona para outro? Então, essa tá dada a resposta aí, né? O outro tenta, tenta, tenta e não dá certo. Você vai lá, faz uma vez e funciona. Por quê? Então, será que é porque você aprendeu com os erros do outro e fez certo? Então, tem tanta coisa, tá? Então, não deixe de tentar, ok? Não deixe de fazer, principalmente. Tentar é uma coisa que às vezes não nos leva a muito lugar, né? A lugar algum. A gente tem que fazer efetivamente, tá? Então, veja, gente, como empreendedor, nós temos que pensar o seguinte: hoje, no nosso trabalho, vamos dizer assim, num trabalho normal, as pessoas entram 8 horas da manhã, saem às 6, 5, que seja, e ótimo. Vai para casa, final de semana, tranquilo, volta na segunda-feira e continua. O empreendedor não existe isso. O empreendedor não tem essa de trabalhar 8 horas por dia, esquece, né? Por quê? O negócio é meu, eu é que tenho que cuidar dele. Então, trabalhar 8 horas por dia é o mínimo que eu tenho que fazer. Quando o meu empregado vai embora, quando o meu colaborador vai embora, dê o nome que você quiser, é, muitas vezes eu tenho que continuar, porque daí eu paro para pensar em certas coisas, eu melhoro isso, eu penso em estratégias, enfim, né? Mas isso de certa forma, é uma coisa limitante, né? Eu preciso entender que isso é
uma coisa que eu preciso suplantar, né? Então, a ideia de que trabalhar 8 horas por dia, isso não existe para empreendedor. Lógico, né? Vamos imaginar que o seu negócio já esteja prosperando e tudo mais, tudo bem. Você entrou num outro nível, mas num começo, gente, depois de 1, 2 anos, né, de trabalho, pode ser que você consiga chegar ali, né? Agora, até então, é muito trabalho, ok? Como empreendedor, eu tenho que entender que eu posso perder tudo. Olha que coisa complicada, né? Às vezes eu invisto, eu vendo carro para colocar no negócio, eu faço um refinanciamento da casa, enfim, muitas vezes a gente faz loucuras para poder fazer com que o negócio prospere, dê certo, continue, né? Mas veja, você pode perder tudo. E o que pode ser pior ainda, gente, você pode fazer com que outras pessoas percam também. Porque às vezes o negócio não é só teu, é teu e de mais 1 ou 2 sócios que seja. E se você perder, tecnicamente todo mundo perde. É um risco alto, né? Então a gente tem que entender se vale a pena, né, a gente se enfiar nisso, né? É uma limitação que nos é imposta no sentido de que eu tenho que parar para pensar, né? Puxa, será que isso pode me limitar? No sentido de que não vou fazer, então, não, melhor não, entendeu? Então, pensa nisso, ok? Uma outra característica dessa questão do empreendedor é que muitas vezes você não vai ter ganho regular, né? Um mês pode ser que você tire, sei lá, 5, no outro 4, no outro 2, no outro 10, salário, né? Estou dizendo salário. Você não vai ter ganho regular. Não, ó, que fique claro, não até que você regularize e o seu negócio ande com as próprias pernas, tá certo? Nós estamos falando aqui de um momento de transição inicial, onde as coisas são mais complicadas, ok? Depois de talvez 5 anos, quando a coisa estiver estabelecida, lógico, né? A ideia é justamente essa, que você consiga estabilizar também a tua situação e a da empresa. Mas, mesmo assim, nós não podemos ignorar que esses problemas, esses riscos, essas limitações voltem. Principalmente se eu não levar a coisa como tem que ser levada. Se eu não me dedicar de forma adequada para o meu negócio. Ok? Porque, veja, não é porque ela está funcionando hoje que ela vai funcionar amanhã. Ela só vai funcionar amanhã se eu tiver o mesmo nível de interesse, se eu tiver o mesmo nível de gosto, né? De dedicação ao meu trabalho. Senão, é óbvio que ele vai afundar, ok? Tá? É muita responsabilidade, gente. Não tem jeito. Muitas decisões a serem tomadas. É, é muita responsabilidade para mim e para os funcionários que eu possivelmente venha a ter, né? Então, veja, hoje eu estou empregando 10 pessoas. Cara, são 10 pessoas que dependem do meu trabalho, que dependem, né, da minha dedicação. Lógico, depende da dedicação deles também, não estou tirando fora. Mas veja, eu sou o responsável pela empresa, então a responsabilidade maior é minha, não tem jeito, né? Mas eu sei que, lógico, se eles não fizerem o trabalho deles adequadamente, todo mundo sofre, né? Então é muita responsabilidade, não é fácil, né? E assim, nós como empreendedores, né, nós não fazemos só aquilo que nos interessa, não é? Eu gosto de fazer só isso aqui, então vou fazer só isso aqui. Não, né? Como empreendedor, você vai fazer coisas que muitas vezes você odeia fazer, você vai ter que fazer coisas que muitas vezes você não tem capacidade para fazer, mas vai ter que fazer. Bem ou mal, mas você vai ter que fazer. Depois procure capacitação, treinamento, mas você vai ter que fazer. Vou te dar um exemplo muito claro sobre isso. Demitir pessoas. Você acha que você é capaz de demitir pessoas? Né? Então,
Demitir não é fácil, né? Lembre-se, nós temos muitas responsabilidades. Uma das responsabilidades é quanto à família das outras pessoas que fazem parte da nossa vida, da empresa, ok? Então, veja, demitir pessoas é uma tarefa, né, que possivelmente, você vai ter que fazer, mas que talvez você não esteja preparado, ou que você não saiba fazer, ou que você não quer fazer, mas vai ter que fazer. Então, isso não é fácil, né? É complicado. E, para mais ou menos terminar a nossa lista aqui, mas lembre-se, nunca termina essas listas, né? Você acaba tendo um tempo mais curto para você. Lembra que nós falamos no começo, né? No começo, a gente disse que a gente não tem hora para trabalhar. Às vezes, trabalhamos 10, 12, 16 horas por dia, né? Então, isso automaticamente diz que o tempo para mim, para minha família, para aquilo que eu gosto, ele vai ser diminuído. Não tem jeito. Nós só temos 24 horas no dia. Quanto mais eu trabalho, menos eu tenho tempo para mim. É um reflexo do mundo moderno, é assim que funciona, ok? É óbvio que, né, no decorrer dos anos, quando a empresa já começar a ficar mais solidificada, a gente pode começar já a repensar certas coisas, delegar mais tarefas, contratar pessoas que conseguem gerenciar aqueles processos até mesmo melhor do que eu, para que eu também possa ter uma parcela de tempo mais para que eu possa me dedicar em outras coisas, para a família, etc. Tá certo? Então, veja, gente, a questão do empreendedorismo, né, de ser empreendedor ou não, é uma coisa que a gente precisa olhar assim com bons olhos, né? Nós vamos, no decorrer das aulas, a gente vai falar sobre planos de negócio, né? Então, no plano de negócio, eu vou poder estruturar o meu negócio para que ele possa funcionar de uma maneira bem legal, né? Então, se você gosta disso, continue acompanhando os nossos conteúdos aqui, né? Continue acompanhando as nossas ideias, indique para os colegas, para outras pessoas também, se você quiser. Curte, compartilha, comenta, e a gente vai continuar falando sobre isso, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam gostando, e a gente vai voltar com mais informações aí, beleza? Só para encerrar isso aqui, tem um estudo chamado Pesquisa GEM. É uma pesquisa muito legal que é feita com os empreendedores nos países para ver em que nível que está o empreendedorismo nessas regiões. Então, se você gosta disso, pesquisa GEM, GEM. É bem legal, tem muita informação bacana lá, tá certo? Nos vemos por aí. Até mais.